voltei, olha eu aqui de novo, caiu, mas eu não desisto, tô aqui de volta. Foi até bom, eu interrompi meio, já acabei interrompendo, né? Na marra, fui forçado pela internet. Mas olha só, bem, estava falando sobre repouso semanal remunerado. Até só aqui retomar devagar, deixar os amigos que estavam por aí ir entrando, tá? Vinha falando sobre repouso semanal remunerado, havíamos comentado a dica de número 54, né, que diz que esse repouso semanal remunerado é um período de 24 horas de repouso, preferencialmente no domingo, e que está previsto esse repouso no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal e no artigo 67 e seguintes da CLT, né? Esse é o repouso semanal remunerado, dica 54. Pois bem, dica 53. O repouso semanal, o empregado não perde nunca. A remuneração ele pode perder, porque é o seguinte, o que prevê a lei, não coloquei o número da lei, mas é a lei 605 de 1949, né? Lei 605 de 1949. O empregado, ele terá a remuneração, opa, bem-vinda, a galera que está chegando aí, bem-vinda. O empregado, ele terá, estamos na dica 53, tá? A gente havia comentado 52, quando caiu a internet, estamos na 53. O empregado terá a remuneração do repouso se ele trabalhar em todos os dias da semana anterior e se ele cumprir jornada integral. Então, se ele faltar, se ele tiver uma falta não justificada, ele perde a remuneração do repouso. Ele não perde o repouso, mas ele perde a remuneração, tá? Além disso, olha só, se esse empregado, de modo não justificado, ele não cumprir jornada integral, por exemplo, ele deveria chegar às 8 horas da manhã, ele começou a trabalhar às 9, ele, sem justificativa, ele também perde a remuneração do dia de repouso, tá? Então, amigos, olha, para deixar claro, o empregado, para ter direito a ser remunerado no dia de repouso, que geralmente é os domingos, tá? Para que ele seja remunerado, precisa que ele trabalhe em todos os dias da semana, cumprindo jornada integral. Agora, se ele faltar algum dia, ou se ele deixar de cumprir a jornada integral, mas for de modo justificado, não há problema, ele não perde a remuneração. Por exemplo, o empregado faltou porque ele foi doar sangue, falta justificada prevista no artigo 473 da CLT, ele não perde a remuneração. O empregado chegou atrasado porque ele estava prestando depoimento como testemunha em juízo, esse atraso é justificado, ele não perde a remuneração, está lá no artigo 473, tá? Então, assim, ele perde a remuneração quando a falta ou o atraso forem sem justificativa, tá bom? Se o empregado trabalhar nesse dia de repouso, coloquei na dica 54, eu mencionei no domingo, lá no roteiro dica 54, mas o dia de repouso, porque geralmente é o domingo. Se o empregado trabalhar no domingo, ele deve ter uma folga compensatória em outro dia da semana. Ele trabalhou no domingo, folgou na segunda, bacana, não há direito a horas extras. Mas se ele trabalhou no domingo e não teve a folga compensatória em outro dia da semana, ele recebe o domingo trabalhado com horas extras em dobro. Isso está lá na Lei 605 de 1949, mas ainda em pleno vigor, tá bom? Dica 55, essa é importantíssima porque soma repouso semanal remunerado com intervalo interjornadas. Vai funcionar assim. O empregado tem 24 horas do repouso semanal remunerado, tá? Nesse dia do repouso, o que acontece? O tempo do repouso deve ser somado com o intervalo interjornadas. As 24 horas do repouso serão somadas às 11 horas do intervalo interjornadas. Então, repare só, o empregado trabalha de segunda a sexta, tá? De segunda a sábado, desculpa. Trabalha de segunda a sábado. Sábado ele para de trabalhar. Ao meio-dia, digamos. Ele volta na segunda-feira, domingo é repouso. Ele volta na segunda-feira. Entre a hora em que ele parou no sábado, que é a meio-dia no meu exemplo, para a hora em que ele voltou na segunda-feira, digamos às 8 da manhã, eu vou contar quanto tempo teve. Se teve menos de 35 horas, ele vai receber hora extra. Se teve pelo menos 35, está ok. Esse empregado, por exemplo, que parou de trabalhar no sábado ao meio-dia, só voltou na segunda-feira às 8 da manhã, esse empregado teve, 44 horas de intervalo, não é isso? 44 horas de intervalo.
36, 44. Esse empregado, beleza, não tem direito a nada. Mas imagine, amigo, o empregado que no sábado trabalha até meia-noite, tá? Aí ele para, domingo ele folga, na segunda-feira ele volta às 8 da manhã. Olha só, da meia-noite do sábado até às 8 da manhã da segunda-feira, ele teve apenas 32 horas de intervalo. Faltaram 3 para as 35, ele terá direito a 3 horas extras. E para quem pensa que isso não acontece, eu vou contar um caso real que eu vi para vocês. O empregado trabalhava de 8 às 16, aí parava, ia embora para casa, voltava nesse mesmo dia à meia-noite. Quer dizer, ele tinha apenas 8 horas de intervalo interjornadas, ou seja, 3 horas extras quando isso acontecia. E quando, repito, coincidir repouso semanal remunerado com intervalo interjornadas, do momento em que o empregado para, na véspera do repouso, até o momento em que ele volta, logo após o repouso, tem que haver 35 horas. O que faltar, hora extra, súmula 110 do TST. Bacana? Vamos lá, amigo, prosseguindo. Falar sobre salário e remuneração, tá? Dica 56. Olha lá. Salário conceitua o artigo 457 da CLT. Salário é o que é pago pelo empregador em troca do trabalho. Isso é importantíssimo para a gente poder conceituar mais adiante, daqui a pouquinho, a partir da dica 60, o que é salário e utilidade. O salário é pago pelo empregador em troca do trabalho. Não é para o trabalho, é em troca do trabalho. Já a remuneração, dica 57. A remuneração diz o mesmo artigo 457. A remuneração é o salário mais a gorjeta. Salário que é pago pelo empregador em troca de trabalho, mais a gorjeta que é paga pelo terceiro. Isso forma a remuneração, ok? Essa gorjeta, dica 58, a gorjeta integra a remuneração, mas ela não é computada para algumas verbas. A gorjeta não será computada para pagar aviso prévio, horas extras, repouso semanal remunerado e adicional noturno. Para essas 4 parcelas, a gorjeta não será computada, tá? Então, você vai encontrar isso aí na súmula 354 do TST, tá? Então, gorjeta não será computada, ela é remuneração, mas não é computada para pagar aviso prévio, horas extras, repouso semanal remunerado e adicional noturno. Para as demais parcelas, ela é. A gorjeta é levada em conta para pagar FGTS, para recolher FGTS, para pagar 13º, ela só não é para essas 4 parcelas mencionadas que estão na súmula 354. Bacana? Dica 59. As diárias para viagens, tá? Elas integram o salário desde que superiores a 50% do salário. Digamos que o empregado, isso mesmo, incide. Digamos que o empregado receba um salário mensal de R$1.000, tá? O que vai acontecer? Determinado mês, ele viajou, recebeu de diárias para viagem R$400. Esses 400 não integram o salário. Por quê? Porque ficou abaixo, valor abaixo de 50%. Mas se ele receber R$501, mais do que 50%, nesse mês o salário dele foi R$1.000, mais os 501 da diária, 1.501. Então, as diárias, quando dentro do mês ultrapassam 50% do salário, neste caso, pelo valor total, essas diárias para viagens vão integrar o salário. Aqui é a súmula 318, que eu tinha mencionado há pouco por engano, tá? Essa questão da gorjeta, da diária para viagem, que integra o salário se passar de 50%, nós vamos encontrar no artigo 457, mas está na súmula 318 também, tá? Um amigo perguntou há pouco sobre comissão. A comissão com a produção não há nenhuma ressalva, ela sempre é salário. O empregado que é vendedor e recebe comissão, isso é salário, não há nenhuma ressalva, sempre é salário, não interessa o valor. A produção, a mesma coisa. E aproveito para chamar a atenção do amigo, uma dica que nós vimos lá no comecinho, lá ao falarmos de prescrição, foi o primeiro item abordado nessas dicas, tá? Comissão e produção, não há previsão legal, tá? Sempre são previstas em contrato. Logo, se a empresa modificar, a empresa cancela o pagamento ou ela reduz o valor, e isso leva mais de 5 anos,
prescrição total, tá? A empresa, digamos, pagava uma comissão por determinado serviço do empregado. Essa empresa parou de pagar a comissão. Já decorreu o prazo superior a 5 anos. Prescrição total. O empregado não pode buscar nem os últimos 5 anos, tá? Súmula 294 do TST, beleza? Salário utilidade, tá? Então, dica de número 60, salário utilidade, tá? Olha só, amigos, vamos fazer o seguinte, eu vou acabar, esgotar esse negócio hoje, eu não quero fazer isso, até porque já é muito tarde, vou deixar para prosseguir amanhã, tá? Vimos hoje até a dica de número 59, eu vou prosseguir amanhã, até para não ficar muito cansativo, é muito detalhe, se o amigo que vai fazer o AB e tá acompanhando, precisa de um tempinho para assimilar, mas eu torno, amigo, a repetir o que eu afirmei desde o início, tá? Olha, eu garanto a você que nessa revisão que a gente vai fazer de trabalho e também de processo de trabalho, nós veremos pelo menos 80% do que vai aparecer na prova da OAB. Guarde esse roteiro, cheque com a prova e depois você pode me cobrar, no mínimo 80%, tá? Eu agradeço muito aos amigos que acompanham, Daiane, bem-vinda. Agradeço, obrigado, Rebeca. Agradeço muito aos amigos que me acompanharam até aqui. Amanhã a gente vai prosseguir a partir da dica de número 60, tratando sobre salário utilidade. Bacana? Meus amigos, uma boa noite a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Descansem. Tchau. Eu não consigo desligar, mas olha, esse link vai lá pro Face, tá? Opa, obrigado, Carlos. Obrigado pela presença. Obrigado por acompanhar por aí. Grande abraço.